Boa noite, pessoal, beleza? Vamos lá para mais um videozinho no canal, né? Lembrando que quem não pesca conta história, né? Então, sou eu mais ou menos essa semana, né? Não tô podendo ir pescar, então vamos lá contar a história, né? Bom, a historinha de hoje eu vou começar falando da minha primeira carretilha, acho que foi lá no ano de 2005, mais ou menos. Eu comprei minha primeira carretilha, né? Meu primeiro salário, eu tinha ali na faixa dos 18 anos, mais ou menos. Eu lembro que eu recebi meu salário, fui até a loja de pesca e comprei uma carretilha Brisa. Naquela época tinha uma carretilha Brisa edição limitada, que ela saiu na coloração preta, muito parecida inclusive com essa Brisa que a gente tem hoje, né? E junto com ela eu comprei também um canivete suíço, né? Um canivete Victorinox para fazer minhas pescarias, né? Até engraçado lembrar disso, porque naquela época estava no início daqueles celulares da Motorola, né? Que era o V3, alguma coisa assim, então todo mundo pegou o primeiro salário que começou junto comigo, né? E foi comprar um celular, e eu fui comprar a carretilha, né? Mas enfim, onde é que eu quero chegar com isso? Naquela época, pessoal, as carretilhas Brisa, linha Titan, né? Todas essas carretilhas da Marine Sports e todas as outras que tinha naquela época, geralmente utilizavam freio magnético, que é aquele freio comum com pinos na tampa, né? Até hoje esse modelo é muito utilizado, até nas carretilhas mais novas aí da Maruri, né? Marine Sports ainda utiliza também, né? E a gente tinha, naquela época nós tínhamos carretilhas o freio magnético acabou se queimando um pouco no mercado por conta disso, né? Era um sistema que ele não era muito eficaz, né? Ele segurava demais o carretel naquela época e esses pinos eles nunca foram tão eficazes quanto os sistemas que são utilizados na Shimano, na Daiwa, né? Enfim, carretilhas que são de marcas ah, mais efetivas no mercado, né? Então, assim, eu lembro que eu fiz a minha primeira pescaria e aí, naquela época, a série Contender, que estava acima dela, ela tinha os dois tipos de freio, o centrífugo e o magnético, né? Eu fiz a minha primeira pescaria e aí eu percebi que a galera no barco estava lançando mais do que eu, porque estavam utilizando carretilhas com os dois tipos de freio, né? Acabei comprando a carretilha Contender depois que eu voltei dessa pescaria, também no mesmo ano, questão de diferença de 2 meses, né? E eu tenho essas duas carretilhas até hoje, né? E ela tinha os dois tipos de freio, que era o centrífugo e o magnético, né? Uma explicação rápida para vocês entenderem o que seria esse centrífugo e o magnético, né? O centrífugo nada mais é do que algumas chavinhas que a gente tem ali, algumas buchas, né, em alguns casos, que elas ou abrem ou elas fecham, aumentando o ângulo, né, do giro do carretel. Em alguns casos elas até pegam ali na parede da carretilha, provocando o freio, né? O centrífugo ele funciona mais ou menos como uma bailarina, né? Vamos entender mais ou menos uma bailarina ou uma dançarina de gelo, né? Quando ela faz aquela rotação em volta dela mesma, né? Vocês podem perceber que quando ela abre os braços, essa rotação ela é mais devagar, né? Porque você tem uma área de contato maior, né? Vamos dizer assim. E quando ela junta os braços para ela mesma, essa área de rotação ela fica em torno do próprio eixo dela, fazendo com que ela gire mais rápido, né? Então, assim, quando a gente abre cada pino daquele, cada chavinha daquela ali, a gente está provocando uma tração a mais no carretel. A gente está fazendo com que esse carretel ele freie mais um pouco. E a partir da hora que a gente fecha, né, essa chave, ou fecha esse pino, ou fecha essa bucha, a gente está fazendo com que esse carretel ela jogue mais o peso para o centro, né? E o freio magnético, né? Até muita gente vem me perguntar, fala, Daniel, freio magnético não funciona. Isso é uma conversa, porque você tem pinos de ímã, né? Algumas polaridades negativas, outras positivas, né? Virado por um carretel que é de alumínio. E alumínio ela não é atraído por esse campo magnético dos ímãs, né? Galera, não é bem assim que funciona, né? É um pouco complicado explicar isso, porque a gente teria que falar um pouco de química, de física, né? Mas, assim, para vocês entenderem, a liga do alumínio, ela não é atraída pelo magnetismo, né? Mas a partir da hora que ela gera um movimento, ela cria, sim, um campo magnético em volta dela, né? E esse campo magnético, com esses ímãs invertidos, uma com polaridade positiva, outras negativas, vai fazer com que ela gere ou repulsão ou atração, né? Ah, vamos lá então para a gente voltar para o assunto aqui que a gente tinha, né? Eu criei então uma falsa impressão sobre o freio magnético naquela época, né? Para todo mundo eu recomendava, ou utiliza os dois sistemas de freio, né?
E eu sempre fui muito, assim, doido para ter uma carretilha da Shimano, porque ela utilizava só o freio centrífugo, né? E a partir da hora que eu aprendi a utilizar a carretilha totalmente solta, sem utilizar sistema de freio nenhum, controlando somente no dedo, eu falei, agora eu preciso ir para uma carretilha Shimano, né? A minha primeira carretilha Shimano foi a Shimano Kaios, né? Eu vou tentar resgatar algumas imagens dela aí. Eu lembro que eu não fiz o vídeo dela e eu vou explicar o porquê que eu não fiz, tá bom? Eu vendi essa carretilha, né? Eu vendi essa carretilha porque eu também não me adequei com essa carretilha. E desculpa até os fanboys aí da Shimano, né, pelo que eu tô falando, mas eu não me adequei, não foi somente com os freios, foi com os freios também da carretilha, né? Mas essa carretilha, para mim, naquela época, teve alguns problemas que eu não gostei nela, né? O primeiro foi o tamanho da manivela, que a minha mão é bem grande, né? Doeu muito o meu pulso na hora de trabalhar, né? E para quem tem Shimano, principalmente essas de entrada que não tem controle externo, vai entender o que eu estou falando, né? A Shimano ela é uma carretilha que ela arremessa demais, ela tem um freio que produz, vamos dizer assim, o carretel dela, ela produz uma rotação muito alta e muito rápida, né? Só que ela é uma carretilha arisca, e arisca em que ponto que eu quero dizer sobre isso, né? No caso dessa que não tinha controle externo, eu estava pescando às vezes com o pino dela somente destravado e todos os outros travados, né? Estava arremessando excelentemente bem. Batia uma rajada mínima de vento e era uma coisa mínima, né? Ela vinha cabeleira, né? Então, assim, para mim, sempre extrair a performance dela, eu tinha que ficar abrindo a tampa lateral e fechando toda hora, né? Então, com relação a isso, eu não gostei. Não é que eu não gostei do freio centrífugo dela. Eu realmente acho que é um freio bastante efetivo, né? Eu só acho que, assim, para que seja... Eu vou até fazer um vídeo sobre isso depois, né? Falando quais são as carretilhas da Shimano que tem um bom custo-benefício e quais que eu acho que não tem um bom custo-benefício, né? E desculpe novamente aí os fanboys da Shimano, tá bom? Vamos lá então. Saindo dessa carretilha, a segunda carretilha que eu tive da Shimano foi a Curado BFS, né? Que seria uma carretilha para bait finesse. Essa já vinha com um sistema muito bruto de ímãs, né? Eu não lembro quantos ímãs ela tem, não lembro, mas são bastante, eu não sei se são 12 ímãs. E ela tem um sistema muito efetivo de freio magnético. Por qual motivo? Ela tem um carretel muito leve, acho que são 6 ou 7 gramas o carretel dela, e é uma carretilha que o carretel ela sai da inércia muito rápido, então ela precisa de um sistema de freio efetivo no início da rotação do carretel, né? Nesse caso, o freio magnético, ele sim é um freio mais efetivo para cabeleiras, tá bom? Para controle, né? Sempre foi, né? A verdade é essa, ele sempre foi um sistema mais efetivo de freio, né? Muita gente não gosta porque por ele ser efetivo demais, às vezes ele freia do início ao fim, né? Então, acabava que o lançamento, você perdia muito desse lançamento, né? Mas, como eu digo, perdia muito do lançamento, né? Nas carretilhas mais novas, inclusive, não tirando agora a questão de Shimano e Daiwa, eu comprei recentemente também a Venza, né? Que ela é somente freio magnético, né? E eu tenho também a Breeze, e eu não percebo diferença nela nenhuma de arremesso, questão de distância, nem nada. Então, para mim, nesse caso agora, o sistema ele vem só com freio magnético nessas carretilhas mais novas, ou ele vir com o centrífugo, ou ele vir com os dois, não está fazendo diferença mais nenhuma, tá bom? Os dois freios são muito bons, mas aonde que eu quero chegar agora nesse ponto, né? O nome do vídeo eu coloquei bem sugestivo, né? Shimano ou Daiwa, né? Porque a Shimano ela tem esse sistema de freio que é bem conhecido, que é o sistema centrífugo, apesar do sistema DC ele ser um sistema magnético, muito parecido com o sistema da Daiwa, inclusive, né? Porém, é um sistema de mais inteligente ali, que o sistema mesmo faz a leitura e ele vai ficar mais efetivo ou menos efetivo na hora, né? A Curado, BFS, toda essa linha BFS vem com sistema magnético também, né? Então eu tinha essa concepção até eu conhecer o sistema da Daiwa, né? Com essa carretilha, que é a minha primeira carretilha Daiwa, que é a Fuego SV, que já vem com carretel SV, né?
que é o carretel que vem na Tatula SVTW, também muito parecido, né? E o sistema eu não sei se, eu acho que é o Airbrake, alguma coisa assim, Magforce Z, não lembro. Mas assim, enfim, é um sistema que aquele cubo, né, de metal, de alumínio, ele se aproxima, ele tem uma molinha, ele se aproxima do carretel para fazer aquele efeito, principalmente no início da rotação, que é quando a gente precisa mais que o carretel segure para não produzir mais movimento do que a saída de linha, né? Qual é o meu pensamento hoje em dia? Eu me apaixonei demais por esse sistema magnético, tá bom? Não só da Daiwa, quanto da Shimano também, né? Então, assim, Daniel, mas a Shimano ainda arremessa mais. Eu não estou conseguindo perceber isso. E se tiver uma diferença, talvez 1 metro, 1,5 metros, 2 metros estourando, então isso para mim é irrisório, né? Falando pessoalmente, eu estou preferindo esse sistema de freio da Daiwa, principalmente nessas que estão vindo no carretel SV. Por quê? Eu acho que freio, gente, é igual carro. Se você vai viajar, você precisa de um freio que funcione, que freie o carro, né? Se for para trabalhar segurando no dedo, ou se for para trabalhar toda hora você tendo um freio ali que você... deu uma rajadinha de vento, alguma coisa, ele vai produzir cabeleira. Eu, sinceramente, estou preferindo o modelo mais antigo, que com a regulagem mínima, estou utilizando essa carretilha, essa Fuego, no mínimo ali, eu coloco a regulagem no 2 e ela simplesmente não está dando tipo de cabeleira nenhum, né? Então, assim, hoje, pessoalmente, eu estou preferindo esse tipo de freio, tá bom? Desculpe os chimaneiros aí que é fanboy da marca aí, tá bom? Eu gosto também da marca, mas eu tô preferindo até os modelos delas que utilizam esse sistema de freio magnético, né? Mas enfim, não é uma crítica com nenhuma das marcas, tá bom? Eu acho a Shimano uma marca excelente. Eu acho que de questão de funilaria, a melhor marca que a gente tem, a carretilha, ela vem perfeita, né? São carretilhas bonitas, o sistema de tecnologia que é empregado, né, é um sistema sempre novo, né, mas quando a gente está falando nessa questão de freio, eu acho importante a gente ressaltar, quem não tem uma carretilha da Daiwa, de outra marca, tem esse preconceito, perca um pouco esse preconceito, né, compre carretilha da China, compre carretilha brasileira, compre carretilha da Shimano e compre carretilha da Daiwa também, né, não venha criticar um produto, às vezes, que você não conhece, tá bom? Eu acho que era só isso que eu queria falar para vocês. Se vocês tiverem alguma ideia de vídeo aí, pode estar postando. Desculpa aí de novo os chimaneiros aí pra gente tá falando, mas isso é o que eu acho, tá bom? Pra gente tá fazendo uma crítica aí, tá bom? Tiver qualquer ideia de vídeo, coloca aí pra gente, tá bom? E quem gostou, dá aquela força no canal, tá bom? Clica aí no curtir pra gente e vamos tentar produzir mais conteúdo, tá bom? Uma ótima noite para vocês, fiquem todos com Deus.